e eu estou aqui com Dilma Campos, que é a jurada da categoria Outdoor. Dilma, como foi para você o processo de julgamento das peças? E eu queria que você fizesse um balanço da categoria Outdoor. Bom, Eli, o processo foi um processo assim, ele é um processo pesado, ele é um processo que acaba exigindo da gente assim, atenção o tempo inteiro, um olhar o tempo inteiro para a questão da diversidade regional. Então foi muito bacana analisar essa categoria, porque assim, a gente conseguiu com esse júri reunir diferentes pontos de vista e isso foi muito interessante durante o processo de julgamento. Agora foram muitas horas de julgamento. Agora, vamos falar sobre os cases do Brasil. A gente percebe que o tradicional e também o moderno, o tradicional junto com a criatividade funciona e funciona muito aqui no Outdoor. Bom, no Outdoor funciona muito, mas você está bem falando do case, que é o case que foi Grand Prix nessa categoria, que é o British Original. E esse case realmente ele traz uma coisa muito do clássico, né? Aonde você tem um outdoor, né? No que a gente chama de clássico, mas ele serve muito bem dentro da campanha dele para as telas digitais. Agora, além de tudo isso, você vê que ele tem uma extrema sensibilidade e ele tem uma grande empatia. Eu acho que isso que faz ele ser esse case vencedor. Porque, assim, essa empatia, né, faz com que ele sirva para qualquer público. Então, quando você olha que foram mais de 300 frases, aonde essas frases foram utilizadas nos outdoors e que tem a ver com a grande maioria da população, quer dizer que você está incluindo muita gente nessa campanha. Mas aí a esperteza de deixar com que fossem frases verdadeiras cria empatia. E esse elo com a marca é um elo muito poderoso numa mídia que por muito tempo as pessoas julgavam ser uma mídia que estava se desgastando. E ela volta nessa edição de 70 anos, com 8% de crescimento nas inscrições e, além disso, com muita inovação dentro dessa categoria. Case brasileiro. Vamos contar um pouquinho essa história, né? Como é que o Brasil se destacou? Vamos começar pelo case que levou para a praia do Rio de Janeiro, na verdade, muito conforto para quem tem corpos diferentes, é isso? É isso. Na verdade, esse é um case que acabou ficando com o bronze, né? A Sit at Sun. E esse case, ele é um case, por exemplo, total ESG, porque ele é um case que pensa a diversidade a partir do ponto que para ir para a praia você não tem que ter um modelo estruturado ou padrão de beleza. Você pode ser quem você é. E se você tiver corpos diferentes, né? Esse case fala que você também tem uma cadeira diferente para se sentar. Agora, para mim, o grande destaque desse case é que justamente contratou-se uma equipe de engenheiros para criar a cadeira ideal, uma cadeira que suportasse pesos maiores, né, para essas pessoas de corpos diferentes, e que esse projeto foi aberto na internet para qualquer empresa que quisesse fazer a produção desta cadeira, pegar isso gratuitamente e conseguir produzir esta cadeira, que é uma cadeira muito inclusiva. Agora, Dilma, Volvo também marcou presença entre os ganhadores da categoria Outdoor. Volvo marcou, e eu acho que assim, o ponto de Volvo é o ponto do humor, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então eles me perguntavam isso durante as nossas sessões do júri, mas por que a Volvo vai pegar o carro de outra marca e colocar numa campanha dela? Não estou entendendo. Mas aí a gente também fala um pouco da questão da sustentabilidade ao longo do prazo, que vem muito da experiência com o produto. A gente sabe que no Brasil a marca Volvo é a marca que mais tem, né, carregadores para carros elétricos. Então, em qualquer lugar que você vá, basicamente, da cidade, você encontra um carregador Volvo. E o que você vê? Justamente esse humor do que eles mostraram nessa campanha. Você vê carro de outras marcas como o Audi, né, como Chevrolet, como qualquer outra marca carregando num carro da Volvo.
né, num carregador da Volvo. E acho que é muito essa leveza que essa campanha traz, que também ficou com um bronze. Brahma. Brahma, eu acho que Brahma explicar que o Brasil é o único país no mundo que para 7 dias para o carnaval, né? As pessoas, como assim para 7 dias? Não tem nada. Não tem nada acontecendo. De fato, para-se 7 dias para o carnaval. E aí, quando você explica e traz um pouquinho para essa contextualização, né, dessa questão do futebol, né, e do carnaval, e como essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? E eles montam um departamento médico em plena Marquês de Sapucaí, gente, assim, é pra gente entender esse humor, é pra gente entender essa conexão de futebol e carnaval, né? E esse é um case muito brasileiro. E aí eu entendo quando a gente fala que para você conseguir explicar essa diversidade regional, você tem que ser do país. Não dá para você ser de outro país e não explicar esse case belíssimo de Brahma. Como é que foi essa campanha que falou sobre racismo? Bom, racismo é o nosso único troféu de prata, né? E essa é uma campanha que claramente me deixa já assim mais mexida, né? E isso é muito bom, e que fez toda a sua campanha em cima de uma coisa que acontece com as pessoas negras dentro do Brasil, né? Que é o lugar onde você vai, você ser perseguido, você ter que mostrar uma nota fiscal depois de ter comprado um produto. Gente, a gente fala isso do Brasil, mas você falar isso para alguém dos Estados Unidos, da Europa ou de qualquer outro mercado é uma coisa muito estranha. Para que guardar a nota fiscal? Lá nos Estados Unidos eu vou, pego aquilo que eu comprei, chego na loja, troco por outra, na hora não me perguntam nem de nota fiscal, né? E quando você vê aquele mobiliário urbano, toda essa campanha sendo construída em cima de notas fiscais que foram guardadas por pessoas pretas, eu acho que isso traz um storytelling muito importante, né? E eu digo assim, como disse para o júri, né? Vocês podem não acreditar nisso, mas isso acontece comigo no Brasil hoje. Você falou que mexeu isso com você, né? Como é que foi essa reação do júri, né? Porque eu vi aqui, enquanto você falava comigo, que os seus olhos brilharam, porque é uma coisa que realmente mexe com todo mundo, mexe com quem é preto, mas também com as pessoas que são antirracistas. Como é que foi levar isso e ver esse case sendo premiado? Olha, quando eu coloquei isso, né, naquele grupo de jurados, assim, foi muito potente. Eu acho que eu tive uma fala, obviamente, né, que foi muito potente, mas eu consegui, assim, ouvir o silêncio depois da fala. Sabe aquele vácuo do silêncio, assim? E aí eu falei, acho que eles entenderam o que de fato é isso, aonde eu moro. Agora vamos falar de Colgate. Como é que foi essa campanha, Gil? Bom, Colgate Everywhere é uma campanha que, na verdade, se apropria da comunidade, se apropria da favela, né, para distribuir a sua campanha. É uma campanha que traz também humor, que traz o sorriso por si só, que faz as casas sorrirem. Eu gosto muito disso. E por que eu falo as casas? Porque, na verdade, é uma campanha inteiramente aplicada dentro da comunidade e desses espaços que a comunidade foi conseguindo replicar. Ela vem também com serviço de odontologia gratuita, que é sobre isso que ela estava, né, falando e comunicando, mas a marca comunica assim, lindamente, olhando para um lugar que muito pouca gente está olhando ainda nesse momento. E um lugar que hoje, se você pegar as maiores, né, comunidades do Brasil, as maiores favelas do Brasil, são favelas que de faturamento chegam em 300 bilhões de reais. Então, assim, tem dinheiro
mas não tem normalmente o olhar das marcas. Dilma, como é que é o Brasil nessa categoria se comparado com outros países do mundo? Você vê também que essa parte do outdoor mais clássico, ele está ressurgindo principalmente porque você agregando tecnologia, você consegue ir além com uma campanha? Óbvio que com a tecnologia a gente consegue amplificar mais a campanha, né? Não dá para se negar, mas sim, eu acho que tem uma tendência à simplicidade. Há coisas mais simples que se conectam tecnologicamente com as coisas, né? Com outros devices, com outras formas que te jogam para um site, que fazem abrir um e-commerce, né? Então, isso a gente conseguiu ver. Mas se você olhar, o Brasil, dentro da fase final, performou muito bem, assim, a gente não pode dizer, porque é um funil muito grande. Foram mais de 1.800 trabalhos inscritos em toda a categoria, né? Obviamente dentro das subcategorias. Então, gente, para você chegar numa shortlist é porque seu trabalho é muito bom. E esse ano o Brasil conseguiu 20 cases na shortlist. Então, na minha avaliação, o Brasil foi muito bem nessa categoria. Teve um case, na verdade, que fez com que muita gente ficasse com vontade de ter uma bolsa feita com outdoor. Pois é, esse case é um case, mas assim, esse case, se você olhar ele é de uma simplicidade incrível, assim, porque ele pegou aquele billboard e transformou em bolsa. Mas o que tem que lembrar é justamente a história que ele conta, a interação que ele fez. Então esse case é sobre a segunda temporada da série da Georgina, na Espanha, que já é super famosa, e a Georgina por si só já é uma influenciadora que não vive sem uma bolsa. Então a bolsa de fato seria o grande trigger para ela, né? Não teria outro trigger. E aí eles diziam assim: se você passou por aqui, viu esse outdoor, faça esse hashtag e comente, porque você tem que ganhar uma bolsa da Georgina. E as pessoas começaram a comentar. Então depois de expor o outdoor, eles tiraram o design que faz as coleções, né, da Georgina, fizeram uma bolsa super especial e distribuíram para as pessoas que interagiram com esse outdoor. Só que se você olhar, esse case ele também traz uma coisa super importante, porque ele traz justamente a questão da circularidade dentro dele. Exatamente, sustentabilidade no outdoor. A gente viu um case premiado agora em Cannes, mas que isso já acontece no Brasil, né, Dilma? Olha, a gente está caminhando dentro do Brasil e eu falava assim: gente, eu entendo storytelling, né? Mas a gente faz muito isso de reciclar a lona, fazer sacola e devolver, né, para o cliente aquela lona reciclada. Óbvio que não foi com design, não tinha todo esse storytelling. No nosso caso era mais pensar na economia circular mesmo e no destino de cada lona produzida. Mas eles fizeram muito bem. Agora, Dilma, para finalizar, outdoor mostrou a força aqui em Cannes. Mostrou. Outdoor mostrou que está vivo, nunca esteve morto e que a partir daqui eu acho que para o próximo ano eu espero ainda mais inovação, ainda mais tecnologia. Mas esse case vencedor, ele mostra que a simplicidade faz tudo, que não é porque é simples que não pode ser tecnológico, não é porque é simples que não passa a mensagem que tem que passar e não é porque é simples que a marca não cria empatia. Dilma, obrigada pela entrevista, parabéns por todo esse processo de julgamento, porque não é fácil, muito trabalho e temos vencedores aqui no Brasil. Obrigada mais uma vez e parabéns. Obrigada, Eli, obrigada a vocês e a gente se encontra.